Me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Hoje estou aqui com a psicóloga Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, boa tarde. Agradeço ter aceito o convite nesse momento conturbado que a gente está cheio de trabalhos e você tem uma rotina bem exaustiva no consultório, então te agradeço imensamente tu estares vindo aqui conversar com a gente num mês em comemoração ao Mês da Mulher, onde a gente tem um projeto, um Inspira Ação, projeto aqui da Vale TV. Então, e o foco das nossas entrevistas para esse mês é trazer mulheres com destaque profissional, pessoal, e que venha agregar aí, que seja também talvez um ponto de partida para que novas mulheres se enxerguem e se entendam também e busquem aí um lugar no espaço, no mercado de trabalho, seja em qualquer âmbito, né, da sua vida pessoal e profissional. Então... Exatamente. E Robson, o que a gente pode dizer, né? Muitas vezes a mulher, ela não se sente autoconfiante, né? Por esse mesmo fato que tu acabou de dizer. O autoconhecimento. Às vezes não sabe o potencial que ela tem, né? Exato. Tanto no mercado de trabalho, dentro das famílias, na sociedade, né? O quanto ela é importante dentro desses contextos. Sim. Então, Adriana, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, pra quem está nos assistindo, pra te conhecer. Quem é a Adriana, antes da psicóloga? Bom, antes de eu me formar em psicologia, eu trabalhei muito dentro da indústria calçadista, né? Trabalhei em outros segmentos também. E formada agora em psicologia, eu atuo no meu consultório, em Hamburgo Velho, aqui em Novo Hamburgo. Também atuo, né, numa clínica também, que é a Clínica Vanzella, aqui nas Nações Unidas. E sou mãe, né, de um menino de 10 anos. E também já vivenciei essa rotina maluca de ser mãe e de assumir outros papéis, né? Junto, de esposa, de estudante, de estagiária, de trabalhadora, tudo isso dentro de um dia de 24 horas, né? E uma rotina bem exaustiva, né? Os diversos papéis, porque para a mulher eu acho que é um pouco mais complicado, né? Sim. Porque a sociedade, ela estava sempre estudada para a mulher ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, né? E hoje em dia, ela, além de cuidar, às vezes, da casa, que por vezes pode ter um companheiro que ajude, né, nas tarefas, mas ela é mãe, então tem todo um, como é que eu posso dizer, responsabilidades, né, que a sociedade às vezes dita que seja só papel da mulher, né? Exatamente. Assumir. Exatamente, um ponto bem importante onde tu traz, porque eu acredito que junto com a mulher ela só consegue administrar toda essa rotina se ela tem uma parceria, né? E muitas vezes acontece de a mulher ser mãe, como é que eu vou dizer, uma mãe solteira, mas que também tem que dar conta do recado, e a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Sim, ela precisa de gente, né? Sim. Às vezes é uma mãe, uma irmã, uma vizinha. Exatamente, né? Acredito que essa rede, ela fortalece tanto rede familiar como de amigos, né? Trabalho, onde que ela possa também ir além, né? Porque, como eu disse antes, a mulher muitas vezes ela não conhece o seu potencial, né? E então, no momento que a mulher se descobre e vê o quanto ela é capaz de ir além, né? Ela não mede esforços para isso, né? E eu acho isso muito grandioso, porque a mulher, quando ela ocupou o espaço no mercado de trabalho, ela só foi, né? Ela cresceu. Sim. E ela consegue hoje ocupar qualquer um espaço, pelo menos ao meu ver, né? Fazer um papel muito melhor do que muitos homens, né? Exato. Tem ainda alguns, como é que eu posso dizer, algumas falas machistas que dizem, mas a mulher não tem a força que o homem. Ok. A gente não está falando da questão de, daqui a pouco... Braçal, né? Porque ontem eu estava montando os roteiros para entrevistar essas mulheres e eu lembrei dessa frase, né? Sim. Tá, mas qual é o papel dessa mulher? Ela está se preparando muito mais do que o homem, porque ela tem um grau de escolaridade maior. Porque ela também tem toda uma visão, às vezes até meio que biológica, porque a mulher ela tem essa condição, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo que o homem não tem, né? Eu acho que isso ajuda muito no mercado de trabalho, né? Com certeza. Porque eu não consigo, se está a TV ligada, eu não consigo estar fazendo outra coisa, não consigo escutar TV, rádio ou trabalhar, então... Isso aí. Eu desconecto do mundo. E a mulher já tem essa questão, né? Isso. Dizem que é biológica, porque ela tem esse intuito
desde os primórdios, né? De que o homem sai à caça, mas a mulher fica em casa, fazendo alimentação, cuidando dos filhos, tem uma visão macro, né? E o homem... Isso aí, exatamente, Robson. A gente chama na psicologia de flexibilidade cognitiva, né? Então, ao mesmo tempo que a mulher está lavando a louça, ela está cuidando do filho que está brincando, né? Ela está escutando uma reportagem na TV, está lembrando do compromisso, da rotina, enfim, a mulher ela consegue ter, né, essa flexibilidade, além de ter essa sensibilidade que a gente olha como um ponto muito forte na mulher, porque ela consegue administrar tudo isso e ainda ter a sensibilidade, a empatia, né, de lidar com todas as situações, com os filhos, com as pessoas onde ela convive, né. Então, com todas essas qualidades, a mulher ainda ela consegue se destacar no mercado de trabalho, né. E isso também eu acredito que seja um ponto bem relevante para a gente estar falando hoje, né, Robson? Porque tem essa questão cultural de que a mulher é frágil, né? O que eu discordo, porque isso também é cultural. Eu acredito que a mulher tem um potencial fora do comum, sabe? Mas essa questão cultural, ela traz coisas assim mesmo para dizer que a mulher não é capaz, né? Bom, Adriana, quando a gente fala da questão do mercado de trabalho, eu acho que essa questão da mulher, ela conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo e desempenhar um papel muito melhor do que muitos homens, eu acho que também gera um pouco de medo e de receio desse homem, né? Dessa perca desse lugar, porque eu vejo isso muito nas falas. Não sei se tu consegue também. Sim. Porque tu vem da indústria, né? Tu já trabalhou Sim. antes como psicóloga, tu já estava nesse meio corporativo. Isso, exatamente. Essa insegurança, né, do homem, vendo que a mulher ela está tomando espaço no mercado de trabalho, né, isso acaba gerando até muitas vezes conflito, uma disputa dentro de um ambiente de trabalho, né, sem contar aquela questão salarial que a gente sabe. Eu ia dizer, né, exatamente isso. Que as mulheres elas ainda recebem menos que os homens, muitas vezes ocupando o mesmo espaço, né, a mesma profissão, né, às vezes de liderança, um cargo de confiança, porém ela não é reconhecida da mesma forma que o masculino. Sim. Né? Ela chega a ganhar 1/4 do que o homem. Exatamente. E são dados do próprio Ministério do Trabalho que Exatamente. condizem, né? Então, eu sempre, porque eu sou professor também, eu gosto de falar com as meninas lá, as pré-adolescentes e adolescentes, para elas já pensarem qual vai ser o mercado de trabalho, para que elas também atuem, sabe? Porque elas têm que... Vão deixar quem cuidar das leis, vão deixar quem tomar conta da cidade. Isso. E eu digo, hoje em dia, o mercado de trabalho é exatamente isso. Um cargo de executivo com um homem e uma mulher, vamos supor, que o homem ganha 10 mil, a mulher pode chegar a ganhar 2.500 a 3 mil. E se essa mulher for negra, o salário vai ser menor. Assim como cargos de um homem branco para um homem negro. A nossa sociedade é preconceituosa também dentro do mercado corporativo, né? Exatamente. Não sei se tu enxerga isso. Sim, infelizmente, né? E outro dado, além de falar da mulher, que ocupando esse espaço de executivo, de liderança, né? A mulher negra, se a gente observar não só a mulher negra, né, a população negra, ela ocupa muitas vezes cargos, né, aquele cargo que pouca gente quer, né, que é menos favorecido, aquele que remunera menos, né. Se a gente começar a observar as ocupações que remunera menos, a gente vai enxergar quem é que está lá na ponta fazendo, né. E, infelizmente, por conta desse próprio preconceito, né. Então, caminha junto ali a questão salarial, junto com a questão da raça, né. Sim. E dentro do teu consultório, depois a gente volta para o lado corporativo que eu quero estar debatendo contigo, mas enquanto a Adriana psicóloga, quais são as demandas que vêm, principalmente das mulheres, já que a gente está fazendo um programa em especial? Sim, na verdade no consultório existem vários tipos de demanda, né? Vem questões de luto, né? Devido à pandemia tem aumentado bastante, né? E aí também a gente pode pegar esse gancho, porque quando se perde a figura feminina dentro de um lar, por exemplo, né, a gente vê o quanto a importância dessa figura feminina dentro dessa estrutura, né, familiar. Né? Essa é uma das demandas que vem, que é o luto. E mães solteiras, muitas vezes, que também têm que administrar um lar, né, e o papel do pai, enquanto ele pode não estar mais casado, mas ele continua sendo pai e tendo que arcar com suas responsabilidades, né. Então, vem muito essa questão familiar,
relacionamentos, né? Questão de trabalho, vem muitas questões de trabalho, de pessoas que não conseguem lidar com algumas situações no próprio ambiente de trabalho, né? Então, na minha formação como psicóloga, eu também tive a oportunidade de trabalhar a saúde mental dos trabalhadores, né? Onde fiz a publicação de um artigo numa revista científica, né? Pude estar falando da saúde mental dos trabalhadores. Isso envolve várias questões também, né? Durante essa pesquisa que eu fiz no final de 2021. Então, isso também, claro, volta um pouco por essa área corporativa, conforme a gente estava falando. Então, assim, dentro do consultório surgem várias demandas, né? Eu procuro sempre atender hoje adolescentes e adultos, idosos, né? E criança, por uma situação já familiar, peculiar, eu acabo hoje segurando um pouco o atendimento, porque isso já vem de encontro com a família, que é sistêmica familiar, que é a abordagem que eu trabalho, né? Ou seja, se uma criança vem para um consultório para receber atendimento, né? Qual será a demanda de uma criança no consultório? Muitas vezes é da estrutura familiar, né? É tipo do sistema ao sintoma, né? O sistema familiar tem uma forma de viver, condições financeiras, cultural, e em algum momento essa relação, essa família vai afetar aquela criança, a criança vem como um sintoma para dentro do consultório, né? Ou seja, se a família não estiver engajada em reestruturar, organizar o lar, né, a criança não vai conseguir sozinha trabalhar as demandas dela, entende? Nós vamos apenas secar o gelo, como diz, né? Mas eu me orgulho muito porque existem várias profissionais na área da psicologia que atendem criança, gostam, né? Mas eu particularmente hoje atendo adolescentes, adultos, então as demandas que vêm para mim hoje no consultório são variadas, assim, né? Vem questão de raça, vem questão de relacionamento, questão de trabalho, né? É bem diversificado. Também questão de gênero, com certeza. Eu vejo isso em sala de aula já no passado. Sim. Exatamente. Elas chegam para ti, porque eu estava dando uma disciplina na cidade, e elas chegam para mim e digam, professor, eu sou pansexual, eu sou bissexual. Daí eu digo, mas que idade tu tem? Tem 10 anos. Isso e tá... às vezes, se o pai descobre, já vem até algumas coisas. Meu pai descobriu porque eu mandei uma mensagenzinha pra minha amiga e meu pai achou que eu era lésbica. E ele me agrediu, então. Exatamente. Vem. Robson vem e é muito triste porque o que acontece? A própria família não está sabendo lidar com questões, né, da diversidade e dentro do seu próprio lar, às vezes, ao invés de acolher, ouvir, né, os filhos, eles julgam, eles criticam e muitas vezes, né, pela não aceitação, pela forma que é lidado com essa questão, né, o que acontece? Por essa questão de não saber lidar com essa questão do gênero, a criança ou o adolescente se sente rejeitado, né, muitas vezes pode ir por um caminho não muito, né? O índice de suicídio em adolescentes aumentou muito, né? Isso a gente tem esse dado. Por conta da pandemia, por conta de questão de gênero, isso aumentou bastante, né? Questões ligadas também à religiosidade, talvez. Muito, muito. Porque o que acontece? Eu fiz um trabalho também sobre transexualidade, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, acadêmico, né? E o quanto a religião puxa, né, essa pessoa que tem a questão do gênero, puxa para a questão religiosa, fazendo com que o sujeito se torne adoecido, né? Porque a religião vai mostrar um viés totalmente oposto, né? E Que é hoje, né? Totalmente preconceituosa. Porque eu acho que isso, com certeza, dentro do consultório, tu mesmo falou, né? Essa questão de doenças mentais, posso dizer assim? Sim. Está relacionada também à questão da religiosidade, não? Sim, porque o que acontece, né?
existe muita questão da religião, porque vem a questão do fanatismo também, né? Até que ponto que se faz filtro, que acredita naquilo que está sendo dito e a forma que é interpretado, né? Porque o que acontece? Nós todos temos senso comum, a nossa subjetividade, como a gente vê o mundo ou como a gente vê qualquer situação, né? Então, se tem muito essa questão da religião, fanatismo, e principalmente se tem a questão do gênero ali, né? Provavelmente vai transbordar algo ali, algum sintoma vai surgir, né? Sim. E às vezes os pais não notam que estão sendo prejudiciais aos filhos. Sim. Eles acham que estão fazendo bem. Exatamente. Porque vem também a questão da cultural e religioso, né? Freud mesmo, eu não sou da linha psicanalítica, mas Freud mesmo dizia no livro, né, que é o bem-estar fugiu o nome da civilização. O mal-estar da civilização. O que acontece? O nosso povo, na verdade, ele foi organizado através da religião, através da política, né? Ou seja, o casal é o casal monogâmico, né? Pai, mãe e filho. Esse é o modelo, né? E se surgir algo diferente daquilo, é como se estivesse fazendo algo errado, né? Aí tem a questão da religião que vem para ditar regras, ou seja, cada religião tem o que pode e o que não pode, né? Então começa esse povo, essas pessoas ficarem reprimidas também, né? Não ter liberdade de expressão. Exato. Né? Então, nesse livro ele fala bastante sobre o mal-estar da civilização, porque o que acontece? O nosso mundo ele já é cheio de regras, seja na religião, na política, né? Então, o que vem aflorado no ser humano? A sexualidade e a agressividade, né? Sim. Então, o que fazer com isso, né? Se a pessoa tem essa questão do fanatismo religioso. Sim. Bom, eu me considero feminina, né? Porém, meus hormônios, eles estão mais voltados para o masculino, porque acontece, vem essa questão biológica também, né? Que nem eu estava te falando antes, a questão do trabalho com o transexual que eu fiz. Teve uma pessoa, nasceu masculino, né? E não desenvolveu, né? Questão hormonal, questão comportamental, e sempre se viu mulher naquele corpo, né? Naquele comportamento. Então, essa pessoa sofreu muito por questão de ser aceita na sociedade, por ser aceita na religião. Aí veio essa questão, né, da religião, de querer, né, mudar quem realmente é aquela pessoa. Aí a pessoa adoece, porque ela está indo por um lado que ela não é dela, né? Tipo, a sociedade, a igreja, ela está obrigando ela a ser quem ela não é. E aí vem os transtornos, vem o suicídio, né, a depressão. Então, vem os transtornos, aquilo que a gente estava falando, né, até há pouco tempo atrás. Então, até que ponto que isso é benéfico, né, para o sujeito? Com certeza. E retomando um pouquinho essa questão que eu falei no início do programa, que nós íamos falar, sobre a questão da Adriana como mulher, com a visão dela um pouco mais organizacional, né? E que ela consegue enxergar essa questão da mulher no mercado de trabalho. Vamos falar um pouco sobre a autossabotagem? Sim. Como é que tu enxergas isso? A autossabotagem, muitas vezes, se a mulher chegou no patamar que ela chegou, adquiriu, né, um cargo de liderança, de executivo, de gestor, é porque ela tem potencial, né? Então, muitas vezes, ela se sente insegura por ter chegado àquele, né? Então, essa insegurança faz com que ela duvide do seu potencial, né? Então, se ela chegou até ali porque ela realmente mereceu estar ali, ou ela tem potencial para assumir tal ocupação, né? E a autossabotagem faz com que ela se sinta insegura, daí vem a questão salarial, que também gera mais insegurança, né? Mas por que eu ganho menos que o homem? Né, que o homem? Né? Então, isso tudo faz com que ela se autossabote, né? Então, ela fica duvidando da sua própria capacidade no trabalho. E isso também gera desconforto, né? Mexe muito com a autoestima da pessoa. Sim, exato. E a síndrome da mulher impostora, como é que tu enxerga isso? Tem uma alta... Sim. A mulher é cobrada muito, né? Quanto maior o cargo, o nível, né? Maior é a cobrança. E a própria cobrança dela também, em se destacar dentro dessa posição que ela foi promovida, que ela ganhou,
né? Então, muitas vezes ela não se acha merecedora daquilo. Sim. E ela acaba vendo que ela não tem essa capacidade, que ela está no lugar errado. Sim, ela se sente como ela não fosse merecedora, né? Não Uhum. deveria estar aqui, não sou capaz, né? Então, muitas vezes faz com que ela se auto-sabote, né? Então, começa já a não render mais o que ela estava rendendo até chegar àquela posição, Sim. né? Porque dela começa a mexer muito com essa questão da insegurança e da autoestima. Sim. Né? E tu tem pacientes, né, com essa vivência? Já tive pessoas que eu trabalhei com essa questão da síndrome da mulher impostora. Aham. Tu Aham. trabalhaste como dentro Não do consultório? como, Não, como com colega de trabalho? psicóloga, sim, sim. Então, o que acontece? Vivenciei, né? Eu era muito próxima dessa pessoa, então eu vivenciei muito isso, né? De perto. Então, né, a gente percebia, então, que tinha essa questão da autossabotagem, da autoestima, né? A questão salarial também, Sim. principalmente. Então, isso vai fazendo com que a pessoa esteja naquela posição, quer manter, mas precisa fazer um esforço sobrenatural para estar ali. Né? Sim, complicado. E tu faz também, acontece atendimento de mulheres em situações de vulnerabilidade, violência doméstica. Como é que tem lidado isso no consultório de vocês? Porque isso é uma realidade, né, que se tem. Sim, essa questão da violência doméstica, muitas vezes a mulher se sente insegura, né, de estar sozinha, né, e acaba ficando num relacionamento tóxico. Ela sabe disso, muitas vezes, né, e acaba se prendendo. Às vezes vem de questões transgeracionais, que a sistêmica trabalha bastante sobre isso também. Ou seja, ela já vem de um ciclo vicioso dentro da sua própria família, onde, talvez né, mãe já era assim, mãe, irmãs, né, avós. parentes mais próximos de referência, assim, avós, tias, e também acaba indo para o mesmo caminho. Né? Às vezes termina um relacionamento tóxico, mas o próximo vem da mesma forma, com as mesmas características, né? Então, a terapia... E a psicologia, eu ia dizer agora, a terapia ajuda bastante a mulher no autoconhecimento e ela enxergar também que tipo de relacionamento que ela saiu, que ela passou e para onde ela quer ir. Às vezes ela se envolve com um relacionamento tão tóxico quanto o anterior, né? Por essa questão que vem dela, vem dessa transgeracionalidade, né? Mas a terapia ajuda muito a paciente a enxergar o local, o lugar dela, né? A ocupação dela enquanto mulher dentro desse relacionamento. E dependendo, ela já entra numa relação, logo de princípio ela já consegue diagnosticar e ela já consegue pular fora do barco. Identificar ou não, né, Robson? Ou não. Então, por isso que eu digo que a terapia, ela ajuda muito a paciente a enxergar que tipo de relacionamento ela quer manter para ela, né? Porque muitas vezes ela está inconscientemente dentro de um relacionamento, ela sabe que não está sendo saudável para ela acaba, né, querendo ficando dentro. Então é importante trabalhar o autoconhecimento dessa paciente para que ela possa também, né, ver que tipo de relação. Então, como tu vinhas falando, então a mulher, quando ela entra nessa relação abusiva, a terapia, então, ajuda e muito ela ter esse diagnóstico, então, né? Então, que bom que a gente tem profissionais preparados que ajudem, né? Mas nem toda mulher, né, a gente tem que trazer aqui, tem condições, às vezes ela acha que precisa, ou às vezes ela pensa que é algo inacessível, né? Isso. Mas a gente tem aí CRAS, temos outras possibilidades também dessa mulher que está nos escutando buscar essa ajuda, né? Isso, tem locais, né? Tem a Viva Mulher aqui em Novo Hamburgo também, que atende esses casos de violência doméstica, né? Então... Viva Mulher. Viva Mulher. Elas são encaminhadas através, né, da própria rede de saúde, né? Das UBSs, dos CRAS e dos CAPs também. É uma rede, eles vão encaminhando e dando suporte para essa mulher, porque muitas vezes elas desconhecem o serviço de saúde, né, do município. Então, o que acontece? Nem todos têm acesso ao processo psicoterapêutico, como a gente estava falando, mas no momento que essa mulher se empodera e vê que realmente esse relacionamento não está fazendo bem para ela, para a família, para os filhos, né? Ela começa também a se empoderar e sair, né, desse espaço. Sim.
vem aí uma força interior, acho que muito grande, né? Amor próprio. Exatamente. E as amigas, mulheres também que passaram por isso, né? Acabam também auxiliando, rede de amigos, né? Sim. Isso é muito importante. Adriana, esse programa ele é curto. Eu quero já te agradecendo por ter aceito esse convite. Quero já deixar o convite para que tu venhas mais vezes para a gente estar debatendo esse e outros assuntos, principalmente a questão da mulher no mercado de trabalho, a mulher nessas questões da psicologia. E a gente deixa sempre a partezinha final do programa para te deixar o teu recado, deixar o teu contato para que as pessoas te procurem. Certo. Agradeço muito o convite, Robson, pelo acolhimento aqui na Vale TV, né? A gente percebe que vem bastante pessoas e temas bem relevantes no programa. E meu trabalho de psicologia, como eu tinha falado inicialmente, hoje é meu consultório em Hamburgo Velho, né, Novo Hamburgo, e aqui nas Nações Unidas, na Clínica Vanzella, né, iniciei um trabalho ali também. Então, eu faço tanto atendimento presencial como online também, atendendo todo o Brasil, alguns casos até no exterior, a gente atende online, Que né? legal. Então, a pandemia nos proporcionou isso também, para que a gente pudesse também auxiliar as pessoas à distância, né? E pessoas também que não têm, muitas vezes, como ir até o consultório, né? Questão da locomoção. Isso, exatamente. Então, meu telefone, né? Pode deixar. É 99475-0036, né? Me encontro então nesses dois espaços que eu falei, nas redes sociais também, né? É a Adriana Psico 2022, né? Então, através das redes sociais, né? É o momento que eu divulgo um pouco do meu trabalho, né? Então, Sim. além do consultório, também gosto muito do trabalho de saúde mental no trabalho, né? Sim, Com o isso é trabalhador. bacana. Então, psicologia organizacional, psicologia do trabalho, né? São áreas que também me chamam bastante atenção. Sim. Que bacana, Adriana. Esse programa a gente aprendeu muito contigo e eu espero, eu tenho certeza que os nossos telespectadores também apreciaram e aprenderam. E a gente encerra então mais um programa Diversidade Sem Tabu. Eu te espero até o próximo episódio. Tchau!